Oi pessoal, tudo bem? Faz tempo que a gente não se vê, tô com muita saudade de todos e espero que tudo esteja bem com cada um. Como é que vocês estão lidando com todas as coisas? Tenho muita curiosidade de saber como é que vocês têm passado, como é que estão suas famílias, como é que vocês têm levado o dia a dia, tendo que lidar com todas essas coisas que estão acontecendo. Enfim, se lembra de que se você precisar de alguma coisa, você sempre pode contar comigo para qualquer coisa. E estamos no aguardo, né? A gente vai entrar com algumas soluções. Espero que em breve, para a gente poder continuar as nossas aulas. Hoje eu gostaria de fazer um teste depois com um aplicativo para ver se eu realmente vou conseguir fazer isso online. E aí a gente vai mandando ver, né? Do jeito que der. Mas hoje eu estou aqui para compartilhar um pouco da palavra com vocês, para trazer um pouco de sustento espiritual para todos nós, porque a gente precisa, né? Nesse momento de incerteza, de muita preocupação, de insegurança, eu espero que a palavra de Deus possa nos trazer força para continuar perseguindo os nossos objetivos. Lembrando que a gente vai dar uma pausa para aqueles que estão no curso de autoconfrontação, a gente vai dar uma pausa por enquanto no nosso curso, mas isso não quer dizer que a gente vai deixar de se encontrar. Então a gente vai ter um formato diferente, mas a gente vai se encontrar virtualmente e aí a gente vai continuar estudando um pouco da palavra de Deus, conhecendo um pouco mais da vontade de Deus para nós, e aí a gente vai continuar caminhando juntos, acima de tudo, ok? O fato da gente estar se distanciando socialmente para prevenir uma doença não quer dizer isolamento. Então, isolamento não é bom, por isso eu encorajo vocês a continuarem a entrar em contato, ainda que seja virtualmente, uns com os outros, ligando, só sabendo como é que você está, sabendo como os outros estão, enfim, continuando a construir as nossas amizades aí. Mas vamos começar com uma oração então. Deixa eu orar por nós, para Deus nos abençoar hoje, e eu espero que hoje a palavra possa trazer um pouco mais de refrigério e paz para as nossas almas. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai de amor, nós pedimos agora em nome do Senhor Jesus Cristo que o Senhor fale conosco. Que nesse momento de aflição, de preocupação, de insegurança, de incerteza, a gente pede a Deus que a Tua palavra nos traga o sustento que nós precisamos nessa hora. Que a Tua palavra seja o nosso norte, que aponte para a direção correta. Que a Tua palavra seja o fundamento sólido das nossas vidas. Que a Tua palavra seja o nosso alimento espiritual. Que a Tua palavra nos traga paz. Que a Tua palavra seja luz para o nosso caminhar. É o que a gente pede agora, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. O que eu gostaria de compartilhar com vocês é o Salmo 121. Então abram as suas Bíblias aí no Salmo 121. Se você não tem uma Bíblia, usa o app, usam a internet para achar aí o Salmo 121. Se você não puder, acompanha a leitura do Salmo comigo aqui na minha versão. Salmo 121, esse salmo faz parte de um conjunto de salmos que são definidos como salmos de romagem ou salmos de peregrinação. E esses salmos vão do Salmo 120 até o Salmo 134, se eu não estou enganado. Salmo 134. Mas hoje eu quero focalizar no Salmo 121, ok? Então, Salmo 121 aqui. Vamos ler todos juntos aqui. Essa é a palavra de Deus para nós hoje. Salmo 121. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua.
O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre. Amém. Então, como eu disse para vocês, esse salmo faz parte de um conjunto de salmos denominado Cântico de Romagem. Você tem que se lembrar de que o livro de Salmos, ele é um conjunto de cânticos, um conjunto de hinos, um conjunto de músicas espirituais ou conjunto de orações. Essas orações ou eram recitadas ou eram cantadas, enfim, faziam parte do dia a dia do povo de Israel, do povo de Deus. Eles usavam essas músicas constantemente para lembrarem do caráter de Deus, das coisas que Deus fez e das coisas que Deus continua fazendo na vida deles. Era um reflexo da espiritualidade do povo de Deus. Especialmente esse conjunto de salmos de romagem, eles eram usados quando o povo tinha que peregrinar para Jerusalém. Você se lembra que naquela época, o povo de Deus, ele não podia cultuar em qualquer lugar, não. Não tinha igreja a todo quanto, onde eles podiam sair de casa e daqui 5, 10 minutos eles já estavam na igreja para cultuar a Deus. Não, não era assim. Para eles poderem cultuar a Deus, para eles poderem oferecer sacrifícios, eles tinham que viajar da onde eles estavam e até Jerusalém. Era uma coisa que não era fácil, não era todo dia, não era toda semana. E durante essa viagem, eles costumavam a recitar esses salmos para preparar o coração deles. Então pensa você tendo que viajar, não horas, mas dias, com toda a sua família, carregando mantimentos para a viagem, só para oferecer um culto a Deus. E lembra que naquela época também, viajar não era fácil, por causa do clima, por causa do local onde eles vivem, é um clima semiárido, né? Um clima de deserto. E olha que era uma coisa muito insegura. Olha o que ele fala aqui no verso 1. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Naquela época, viajar era uma coisa muito perigosa. Você se lembra da parábola do bom samaritano? Um homem, ele foi viajar de uma cidade para outra e no meio do caminho, os ladrões vieram, bateram nele e deixaram ele para morrer lá no meio do caminho. Então, naquela época, todo mundo sabia que viajar era uma coisa muito insegura, trazia muita preocupação, trazia muita incerteza. Mas era algo que todos deveriam fazer, tinham que fazer, não tinha como evitar. E cada vez que eles se colocavam na estrada, especialmente quando eles entravam nessa peregrinação para Jerusalém, o salmista se perguntava, no meio dessa incerteza, no meio dessa insegurança, eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E aí, na hora, ele falava para si mesmo, ele se lembrava, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O salmista, ele se lembrava de que apesar da insegurança e da incerteza, o socorro, a proteção vinham do Senhor, o Criador dos céus e da terra. É interessante que, ao mesmo tempo que o mundo oferecia esse medo, essa incerteza, né? Porque o cara olhava para o monte e falava assim, nossa, deve ter alguém escondido ali me espiando. Ele olhava lá para uma pedra, para uma rocha e olhava assim, será que tem alguém escondido lá atrás, pronto para me atacar? Então era essa incerteza, esse medo constante. Mas ao mesmo tempo que ele contemplava aquele cenário sombrio de incerteza e de medo, ele também se lembrava do céu, das montanhas, enfim, de tudo aquilo que mostrava e lembrava ele do Criador dos céus e da terra, de que Deus era maior do que aquela circunstância. E aí ele falava, o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. E aí ele continua, e agora ele muda um pouquinho, porque ele agora fala para ele mesmo. Ele fala para ele mesmo. A partir do versículo 3, agora, ele começa a se lembrar. Quem é esse Senhor? Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. Então, para o salmista, Deus é bom. Deus é presente.
Então ele não permitirá que os pés vacilem, que os pés tropecem em algo, que os pés voltem atrás, que os pés desistam de continuar até o objetivo final. Por quê? Porque aquele que te guarda, o guarda de Israel, ele não dorme no ponto. Aqui na minha versão está como dormitará, dormita, que significa assim na nossa linguagem, ele não pesca, ele não dorme no ponto. Você já dormiu alguma vez no ponto? Quando você estava esperando a hora de dar alguma coisa, quando você estava esperando a hora de dar para o trabalho, a hora de fazer algo, e de repente você fala assim, só vou fechar os olhos um pouquinho, aí você dorme no ponto. Aí quando você abre o olho, o ponto já passou, você perdeu a hora. A palavra de Deus está falando aqui, o salmista está se lembrando de que Deus não dorme, e ele não dorme no ponto. O guarda de Israel, ele nunca dorme. E aí ele continua no versículo 5, o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, à tua direita, ele está sempre presente. Por isso, olha o versículo 6, de dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. Aquela viagem não era fácil, Deus não prometia uma viagem como se fosse um mar de rosas para o salmista. Não, o sol estaria lá, a lua estaria lá. Mas o Senhor não permitiria que o sol e a lua molestassem. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que você pensa um pouquinho naquele clima, o impacto do sol na sua caminhada. Insolação, desidratação, a pele queimando, o calor, o desconforto. E aqui o salmista se lembra de que o guarda de Israel não permitirá que o sol moleste a lua e nem a lua. Por que a lua, né? Não pensa que só porque quando chega a noite, agora é melhor. Não, era horrível também. Por quê? Porque nesse clima, quando chega a noite, de dia é um calor horrível e de noite é um frio terrível, porque chega a ser até abaixo de zero. Então imagina você sofrendo essa mudança brusca de temperatura todos os dias. A lua, aquela viagem constante debaixo da lua, as pessoas acreditavam que isso trazia um mal para a pessoa. Tanto é que a gente usa aquela palavra lunático para se referir a uma pessoa que está fora da consciência dela. A pessoa não está raciocinando bem. Mas aí o salmista ele fala assim, porque Deus é quem te guarda, porque o Senhor é quem te guarda, o sol e a lua não molestarão. Versículo 7, o Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma, o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Então, o salmista, no meio dessa viagem que era cheia de incerteza, de preocupação, de insegurança, ele se agarrava no Senhor para continuar caminhando até o seu objetivo final. E à medida que ele caminhando, isso não quer dizer que a paisagem mudava, que o medo ia embora, não. Mas quanto mais ele caminhava, mais ele se apegava a Deus. Quem Deus é, ao caráter de Deus, à bondade de Deus, à presença de Deus. E quanto mais ele se agarrava à presença de Deus, mais ele tinha certeza de que as circunstâncias, o sol e a lua, a preocupação com o amanhã, a incerteza da caminhada, se ele seria roubado ou não, se alguém viria e faria algum mal a ele, isso diminuía cada vez mais. Quanto mais ele pensava em Deus e concentrava o coração e a mente dele em Deus, mais as circunstâncias começavam a se tornar menores. Não que elas desapareciam, mas que ele se agarrava no caráter de Deus. Isso é tão verdade que, olha, presta atenção aqui, quantas vezes a palavra guarda aparece nesse salmo aqui. Aparece a primeira vez no finalzinho do versículo 3, não dormitará aquele que te guarda. 2, no versículo 4, o guarda de Israel. 3, versículo 5, o Senhor é quem te guarda.
4 e 5 vezes agora, no versículo 7. O Senhor te guardará, guardará a tua alma. E 6 vezes, versículo 8, o Senhor guardará. Em 6 vezes, num salmo de 8 versos, você vê a palavra guarda. E é isso que o salmista está querendo enfatizar para ele mesmo, nesse momento de incerteza e preocupação. O Senhor é o guarda de Israel. Ele me guarda. E Ele guardará a minha saída. Ele guardará a minha entrada. Ele vai guardar a minha partida. Ele vai guardar o meu retorno. À medida que ele ia se lembrando, ele também ia se lembrando de uma bênção. Lá do livro de Números, capítulo 6, versículos 22 e 26. Uma bênção que era muito comum no tempo de Israel, porque era a bênção de Arão. Ela fala o seguinte: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o teu rosto e te dê paz. Então, meu amado e minha amada, hoje o que eu quero deixar para você é o seguinte: todos nós estamos passando por um momento de muita incerteza, de muita preocupação. Eu sei que muitas vezes você olha para os lados e você fala assim: como é que eu vou sair dessa? Às vezes você começa a pensar nessa caminhada e você não vê quando que ela vai acabar, né? Parece que você olha assim: meu Deus, estou há tanto tempo caminhando e eu não vejo quando é que eu vou chegar ao fim. E a única alternativa que você tem é continuar caminhando. Mas aí você começa a olhar para as coisas ao seu redor, você começa a reparar nas circunstâncias e falar assim: será que eu vou conseguir? Então hoje esse salmo fala com você. Foca em Deus, foca no Senhor, se agarre a Ele, porque Ele é o guarda de Israel. Ele te guarda, Ele não dorme no ponto. Eu sei que às vezes é muito difícil, na prática, a gente se firmar na palavra, porque a gente está tão preso a esse mundo físico, esse mundo carnal, esse mundo... E às vezes a palavra de Deus parece algo assim que é do outro mundo, de uma outra realidade. E é mesmo. E é mesmo. O salmista, ele estava falando para si mesmo porque ele queria se transportar para uma outra realidade, que para ele era a realidade real, porque ele servia a Deus. Ele estava no caminho de servir a Deus, ele estava indo para Jerusalém. E era essa a realidade dele. Para ele, essa era a realidade dele, porque essa é a realidade de todos aqueles que amam e cultuam o nome do Senhor Jesus Cristo. Para nós, a nossa realidade, a nossa real realidade é a realidade que Deus governa. E essa é a única realidade que existe. Então, ou você vive numa realidade alternativa, onde Deus não tem controle nenhum, e essa realidade não é verdadeira, porque não é essa realidade que a palavra de Deus mostra. Ou você se firma nessa realidade, a realidade da palavra. Essa é a realidade verdadeira. Essa é a realidade real. Essa é a realidade onde Deus está presente na vida de todos aqueles que amam e servem a Jesus Cristo. Sim, essa é a realidade verdadeira de todos aqueles que amam e servem a Cristo. O Senhor os guarda, o Senhor os protege, e a face do Senhor está sempre refletindo sobre cada um deles. Então, meus amados, eu vou terminar agora com uma oração. E a minha oração de hoje é que esse salmo seja uma realidade na sua vida hoje. Que apesar das incertezas e da insegurança que hoje a gente vive, que a sua realidade possa ser agora a realidade real do Deus vivo e verdadeiro. A realidade onde Ele guarda todos aqueles que o amam. Aquele que guarda a tua sombra à tua direita, aquele que não permite que o sol e a lua molestem, aquele que guarda de todo mal, aquele que guarda a nossa alma, aquele que guarda a nossa saída e a nossa entrada, desde agora e para sempre. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, nós oramos em o nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor agora nos abençoe e nos traga a paz. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, a afirmar a nossa realidade.
Que o Senhor ajude-nos a afirmar a nossa realidade na Tua palavra. Pai amado, que agora o Senhor esteja confortando os nossos corações com a Tua palavra. Que o Senhor esteja agora confortando os nossos corações com esse salmo, porque este salmo é a Tua palavra e a Tua palavra é a verdade. Nós precisamos, ó Deus, desse Seu alimento espiritual. Por isso, ó Deus, fala conosco e fala com todos aqueles agora que estão enfrentando um momento de incerteza e de insegurança. Aqueles que estão com medo e precisam da Sua paz. Em o nome do Senhor Jesus, visita a cada um e que o Senhor esteja fortalecendo os passos para que cada um de nós possamos continuar caminhando rumo ao nosso objetivo final. Ó Deus, nos abençoe agora, fala conosco, ó Pai, nos abençoe, é o que nós pedimos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo sejam sobre todos vós, agora e para todos sempre. Amém. God is good, all the time, God is good. Tenha um dia abençoado, a gente se fala, sejam abençoados em nome de Jesus. Amém.